Na semana passada, iniciamos falando a respeito de obediência e preguei a mensagem intitulada O Evangelho da Obediência. Gastamos tempo fazendo a fundamentação bíblica doutrinária, né? E eu destaquei três coisas aqui. Em primeiro lugar, a relação entre salvação e obediência. Depois nós vimos a obediência na vida cristã, depois de passarmos pela porta ao longo de todo o caminho. Em terceiro e último lugar, terminamos falando a respeito de como a graça se revela uma força capacitadora para que nós possamos andar em obediência. A ideia foi cobrir muito mais, né, uma visão panorâmica, abrangente do quão importante, significativo, central é o papel da obediência na vida cristã. Nós trabalhamos a obediência não como algo periférico, nem tampouco opcional, mas como cerne do propósito da obra redentora, restituir ao homem esse lugar, né, de poder viver a obediência que Deus espera de nós. Hoje eu quero continuar o assunto, mas eu quero tentar mexer um pouquinho mais naquilo que a gente classificaria de um terreno prático. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, comigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, e nós vamos ler do verso 46 ao 49. Esse vai ser o nosso ponto de partida. Lucas capítulo 6, de 46 até o 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Meu Deus, suplicamos graça, favor, a liderança do Teu Espírito Santo na condução, na exposição, na aplicação das verdades da Tua Palavra, e nós oramos que o Senhor possa trazer de fato entendimento espiritual, iluminar os olhos do nosso coração, do nosso íntimo, e nós clamamos que a Tua Palavra, ó Deus, não apenas traga a informação, mas ela venha fazendo aquilo que faz muito bem. Ela é como espada afiada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os intentos do coração. Nós oramos que possamos enxergar não apenas aquilo que o Senhor propõe, mas nós oramos que ela traga à tona também aquilo que está dentro de nós, aquelas áreas que necessitam de ajuste, de sujeição ao Senhor, que precisam ser calibradas hoje na presença do Senhor. Nós nos sujeitamos à ação do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, e oramos que a Tua Palavra cumpra o propósito pelo qual o Senhor a tem liberado, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Bom, tanto no Evangelho de Lucas como no Evangelho de Mateus, essa alegoria, essa parábola que Jesus apresenta dos dois tipos de casa, ela vem quando ele arremata o chamado Sermão do Monte. Então ele vai dizer que não adianta ouvir tudo aquilo que ele falou e não colocar em prática. Ou seja, o propósito pelo qual Deus tem nos dado a sua palavra é porque Ele espera basicamente, para simplificar, Ele espera de nós uma única coisa: obediência. Mas Lucas registra um detalhe interessante, é o questionamento de Jesus no verso 46. Por que é que vocês me chamam Senhor se não fazem aquilo que eu mando? Nós afirmamos aqui na semana passada que a salvação depende do reconhecimento do senhorio de Cristo. Paulo diz em Romanos, no capítulo 10, nos versículos 9 e 10, se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Ou seja, a salvação está atrelada não apenas à fé na morte e ressurreição de Jesus, no sacrifício que Ele fez em nosso lugar, mas está também na disposição de, como falamos na semana passada, das obras de fé. A fé tem uma confissão, a fé tem uma visão e a fé tem obras. E nós vimos que parte dessas obras da fé é a rendição, é a disposição de obediência, a semelhança de Abraão, que Hebreus 11:8 diz que Abraão, pela fé, obedeceu. Então, colocar o coração em plena sujeição a Jesus como Senhor é o cerne da obra da salvação. Nós temos a mania de dizer, olha, tem que confessar Jesus Salvador. Isso não está na Bíblia.
É lógico que Ele é Salvador. A Bíblia diz que se nós cremos e confessarmos Ele Senhor, seremos salvos. Se somos salvos é porque Ele salva. Mas Salvador nunca foi o objeto da confissão. O objeto da confissão é Senhor, é o seu senhorio. E se a salvação depende da sujeição ao senhorio, e a essência do senhorio é obediência, e é isso que Jesus está dizendo, por que me chamam Senhor se não vão fazer o que eu mando? Né? Então, obviamente, nós mostramos desde a semana passada como os assuntos de obediência, salvação e a vida cristã estão atrelados e é impossível separá-los. Mas nessa parábola proposta por Jesus, ele fala de um construtor sábio, sensato, que não apenas constrói sobre o alicerce. Eu gosto dessa declaração de Lucas que diz que ele abre uma profunda vala. Ele lança alicerces sobre a rocha e de forma inteligente ele edifica uma casa que dura. Então Jesus diz, quando vem a enchente, ela não pode derrubar. Mas a Bíblia fala de um outro construtor que não se preocupa com o fundamento, com o alicerce e constrói sobre a terra. E quando as águas vêm, e acredite, as águas da adversidade virão sobre todos. Mas o que determina se o que você está construindo vai durar é a forma como você constrói. E nós precisamos entender que uma vida cristã que não é fundamentada na obediência, ela tem prazo de validade e essa casa em algum momento vai cair. Então Jesus está dizendo, não se iluda. Ou você me leva a sério, obedecendo o que eu estou propondo, ou você está enganando a você mesmo, e é só uma questão de tempo, a casa vai cair. O chamado que nós recebemos à obediência é um chamado a uma obediência plena, completa. E o título da minha mensagem hoje é Obediência Total. E quero usar essa expressão, obediência total, porque muitas vezes nós relativizamos a obediência. E essa é uma forma como acabamos nos enganando. Né? Porque obedecemos numa área, acreditamos que desobedecer na outra se compensa, porque muitas vezes temos uma aparência de obediência, achamos que está tudo bem. E eu quero te mostrar, né, algumas verdades bíblicas. A primeira delas é que obediência aparente é desobediência. A segunda coisa é que obediência parcial é desobediência, não pode ser vista como obediência. Mas em terceiro e último lugar, nós vamos mexer com aqueles que já cresceram um pouquinho e assumiram o compromisso, que é um outro perigo. É quando deixamos a desobediência, entendemos a obediência, mas podemos migrar para uma coisa perigosa que eu vou chamar de o orgulho da obediência, que é algo, como veremos, contraditório em si mesmo. Em primeiro lugar, vamos falar da obediência aparente. No Evangelho de Mateus, no capítulo 21, o Senhor Jesus nos apresenta uma parábola acerca de dois filhos. Dos versos 28 a 32, nós lemos o seguinte: o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando seu primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Quando Jesus propõe a parábola, ele está falando de algo que todo mundo entendia. Os filhos cresciam trabalhando, servindo, não apenas em tarefas domésticas. O sustento era tirado da terra, né? Então logo tinham força, disposição, em níveis diferentes, já estavam envolvidos nessas responsabilidades. Então Jesus está falando de algo que todo mundo sabe. Agora o pai fala para um filho: vá trabalhar. E ele enfrenta o pai. A atitude inicial de rebeldia: não quero, não vou. Mas depois o coração arrepende e ele vai. Então aparentemente o primeiro é o rebelde. O segundo não. Aparentemente é obediente. Sim, senhor. Mas o segundo não foi. E aí Jesus diz: quem fez a vontade? A turma responde: o primeiro. E aí Jesus diz: pois é, obediência não é a resposta inicial, não é a encenação do seu comportamento, é o que no final das contas você fará com a ordem que foi dada. Mas por que é que Jesus está dando essa ilustração? Então ele continua e diz assim: então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Então Jesus basicamente está dizendo o seguinte: da mesma forma, vocês olham para os publicanos e as prostitutas, eram os piores rótulos de pecadores e mesmo de um comportamento, né, reprovável diante da sociedade da época. Ele diz: eles vão entrar primeiro do que vocês no reino. Por quê? Eles são aqueles, quando a mensagem de Deus chega, eles dizem: não quero.
Não quero obedecer, não quero submeter, quero fazer minha vontade, quero pecar, quero aproveitar, não quero. Mas em algum momento, quando existe arrependimento e sujeição, eles acabam fazendo o que Deus esperava. Embora o comportamento inicial fosse de rebeldia, a obediência encontrou lugar e espaço na vida deles. Vocês não. Os religiosos estão o tempo todo diante da palavra dizendo sim, senhor, mas não faz aquilo que está sendo mandado. Então vocês não têm aparência de rebeldia, vocês têm aparência de obediência, mas a vida de vocês não expressa obediência. No final das contas, vocês jogam o jogo de encenar obediência, mas encenam uma obediência que não é praticada. E acredito que esse é o problema de todo aquele que é ouvinte da palavra. Porque Jesus está falando daquele que ouve as suas palavras e decide praticar ou não. Nós não estamos falando de um nível de rebeldia, aquela pessoa que diz para Deus, não quero nem te ouvir. Está falando de alguém que chega ao ponto de ter uma certa aparência de piedade e dizer, vamos lá ouvir o que Deus tem. Só que não faz nada a respeito disso. Aliás, em Tiago, no capítulo 1, no verso 22, a Bíblia classifica esse tipo de gente como alguém que engana-se a si mesmo. Primeiro, ele não engana a Deus, porque Deus está vendo todas as coisas. Ele pode até enganar algumas pessoas, mas a Bíblia mostra que no final das contas ele está se enganando. Tiago capítulo 1, vou ler de 22 a 25, diz assim, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, eu amo essa expressão, né? Eu de vez em quando tenho que lidar com os crentes que quando você está cobrando obediência, posicionamento, compromisso, você diz, seu evangelho é pesado. Eu normalmente digo, pesado para você que não quer compromisso. Porque não é o que 1 João 5,3 diz. A Bíblia diz que os seus mandamentos não são pesados. Aliás, nós falamos semana passada de uma capacitação para a obediência. Essa lei é chamada de lei da liberdade. Porque liberdade não é aquilo que você quer para fazer o que gostaria e quebrar sua cara. Liberdade é entrar num lugar em Deus, onde você preserva o relacionamento com Ele, onde você vive as bênçãos que são resultantes da obediência empoderada por Ele, e ainda assim, não apenas vive a alegria circunstancial do resultado, mas a essência do cumprimento do propósito. A lei não foi dada da parte de Deus para nos prender, foi dada para preservar aquilo que o diabo deseja roubar de nós através da desobediência. Que isso fique claro, mas vamos voltar aqui. Mas aquele que atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Sempre a palavra de Deus relaciona. Você vai pegar Josué capítulo 1, verso 8, você vai pegar o Salmo 1, né? Sempre a palavra de Deus relaciona bem-aventurança com aqueles que obedecem, com aqueles que praticam a palavra de Deus. E nós precisamos entender que quem não faz isso, a Bíblia diz, está enganando-se a si mesmo. Porque muitas vezes ele acredita que diante de Deus, né, o estar ali ouvindo a palavra, cultuando, é tudo que Deus precisa. E Deus não quer uma aparência de piedade, Ele quer uma conduta que de fato se expresse por meio da obediência à sua palavra. Interessante que num outro momento Jesus confronta os fariseus, porque eles eram a seita mais severa dentro do judaísmo. Eles eram o grupo religioso mais dedicado, né? É o que, usando a linguagem atual, alguém na época poderia dizer, são os beatos, são os carolas, é o time da dedicação, realmente, de fato são eles, e eles se tornaram muito conhecidos pelo seu zelo em obedecer a palavra. Mas ao longo do tempo eles usaram aquele próprio zelo e dedicação para criar desculpas para não obedecer a palavra. Olha o que Jesus diz no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, do verso 5 até o 13. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Os anciãos estabeleceram alguns ritos de purificação, entre eles um processo de como deveriam lavar, né, as mãos, lavar-se a si mesmo antes de comer, e eles estavam pegando espigas, comendo de qualquer forma, e o povo vai lá dar uma bronca em Jesus. Por que é que eles não vivem conforme a tradição? Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês hipócritas, como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Disse-lhes ainda, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição.
As traduções mais clássicas de Almeida diz jeitosamente. A palavra traduzida jeitosamente, kalos, fala de algo belo, né? Ou seja, diz, vocês embelezam a desculpa da desobediência de vocês. Então, o Senhor diz o seguinte: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse, honre seu pai e sua mãe, e quem maldisser seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que você poderia receber de mim é corbã, isso é oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês conseguiram criar rituais, aparências de piedade que negam a palavra. Conversa é essa. A Bíblia manda honrar pai e mãe e fala das consequências de você agir da forma inversa. Agora vocês dizem que quando a pessoa consagrou a Deus aquilo, ela não deve mais obediência. Jesus está dizendo que conversa é essa. Eu imagino que fosse numa linguagem de hoje mais aberta, escancarada, o Senhor Jesus perguntando, que palhaçada é essa? Né? Como é que vocês chegaram a esse ponto? Mas o interessante é que por trás de tudo isso, né, existem normas sendo estabelecidas que aparentam que eles estão defendendo um código, que eles continuam vivendo a obediência, mas o que na verdade eles estão praticando é só uma aparência de obediência. Existem muitas formas pelas quais nós podemos fazer isso. Eu me lembro de um fato curioso. Na adolescência, quando fui cheio do Espírito Santo, estava com o coração disposto a buscar Deus, é lógico que você quer conectar na turma que está levando Deus a sério. É muito melhor você estar acompanhado dessa turma dos que não estão levando Deus a sério. E acredite, dentro da igreja pode ter de tudo. Mas mesmo essa turma queria levar Deus a sério, eu vi essa turma inventar umas regras que eu falava para eles, de onde vocês tiraram isso? Então, por exemplo, o grande desafio dos jovens e adolescentes que sabiam a importância de andar em pureza, a maioria de nós todos tínhamos decidido, nós vamos esperar o casamento, vamos fazer tudo certo, mas existia um zelo até para a forma como olhava para as mulheres. Jó 31:1 diz, fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa vista? Então você olha para um cara mundano, às vezes a mulher passa, ele dá o raio-x de alto a baixo, né? Consegue avaliar, imaginar tudo que quer. A conduta de um homem de Deus não deve ser dessa forma. E essa hora que pelo menos os machos tinham que dizer um amém aí, vamos lá. Mas a garotada, essa turma, dizia o seguinte, que a primeira olhada não é pecado. O que é a primeira olhada? A moça passou, às vezes o camarada assim dá aquela espiada, mas daqui a pouco ele pensa o que é que realmente passou e diz que a segunda olhada é que é pecaminosa. A primeira não tinha má intenção. Eu dizia para eles, então olha primeiro e não para até o fim. Está resolvido o problema. A questão não é quantas vezes olha, Jesus fala sobre a intenção do coração. E às vezes nós ficamos inventando algumas outras regras para simplesmente maquiar aquilo que claramente está lá. Dá para entender isso? E nós temos uma capacidade de articular e inventar essas coisas que é incrivelmente criativo. Segunda coisa que eu quero falar. Obediência parcial, assim como a aparente, é desobediência. Não tem outro rótulo. 1 Samuel, no capítulo 13, a palavra de Deus fala a respeito de Saul. Saul foi o primeiro rei que a nação de Israel tem, escolhido pelo próprio Deus. Deus sinalizou quem seria a pessoa. 1 Samuel capítulo 13, verso 8, diz o seguinte, Samuel dá uma instrução ao rei Saul, de que ele esperasse um prazo determinado, e que ele esperasse Samuel chegar para oferecer o sacrifício. O texto diz assim, Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse, tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou, o que foi que você fez? Saul respondeu, vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, agora os filisteus irão contra mim em Gilgal e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul, verso 13, você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reino sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou.
Honestamente, às vezes eu lia essas coisas e eu pensava, poxa, Deus jogou duro com Saul. O cara deu um deslize e já foi limado, já foi jogado para fora. E interessante que Samuel diz, Deus já achou um outro segundo o seu coração. Só quando o outro segundo o seu coração é colocado, ele fez algumas coisas piores do que o primeiro. Eu dizia para Deus, por que o segundo não foi limado fora? Porque muitas vezes nós achamos que Deus está avaliando um momento, um comportamento. Mas não foi isso que Deus explicou para Samuel na hora de escolher os filhos de Jessé. Deus diz, o homem olha a aparência, Deus vê o coração. E o coração é aquilo que determina como será o nosso comportamento. Deus não estava avaliando uma ação de Saul. Na verdade, que nós percebemos que a Bíblia vai mostrando várias ações de alguém que oferece a Deus obediência parcial. Me espera 7 dias, não faça nada até que eu chegue para o sacrifício. Bom, deu 7 dias, esperei. Mas Samuel não chegou ainda, problema dele. Eu obedeci uma parte, ele devia ter se esforçado na dele. As pessoas que praticam obediência parcial, elas sempre têm alguma coisa dentro delas para justificar a relativização, a compensação. É quase como se fosse mais ou menos assim, obedeci nessa área, tudo bem se eu desobedecer na outra, porque um pelo outro, e esse aqui é mais importante, eu acho que no final meu saldo está bem. E não é dessa forma que Deus olha. Em Tiago, no capítulo 2, nos versos 10 e 11, a Bíblia diz, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que diz não cometa adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Então, de alguma forma, às vezes a gente fica relativizando e a gente diz, não, mas se eu fiz isso aqui, aquilo cabe. E a obediência parcial, ela é considerada por Deus desobediência. Eu acho interessante como a mentalidade das pessoas processam as coisas. Por exemplo, para nós, aliás, a gente olha na própria sociedade, pregando o evangelho para muita gente presa, condenada, você vê que uma das coisas que mais gera culpa na mente e no coração do homem, normalmente diz respeito ao homicídio. Mas ao longo da história, nós já tivemos momentos onde, diante dos escrúpulos das pessoas, mesmo daqueles que não eram muito tementes a Deus, não, existiam algumas coisas que tinham um peso maior. Uma delas, que infelizmente a nossa sociedade está programando todo mundo para aceitar, é que o adultério está tudo bem. Mas, por exemplo, por que Abraão faz um acordo com Sara, sua esposa, e diz, olha, onde a gente chegar, você vai dizer que é minha irmã e não minha esposa? Porque ele diz, você é uma mulher muito bonita, vão querer você, e para ficar com você vão me matar. Por que queriam matar Abraão? Porque se a mulher tem marido, ninguém pode ficar com ela, mas se tiver viúva, pode. Então olha a cabeça dos caras. Adulterar não, matar tudo bem. Porque pelo menos depois que a gente matar o cara, a gente cometeu um pecado menor, mas o pecado maior, que é o adultério, nós não vamos cometer. Hoje em dia, as pessoas olham para o adultério como o pecado menor e o homicídio maior, mas a relativização continua. Só que a Bíblia está dizendo, o mesmo Deus que ordenou uma coisa, ordenou outra. Quando você tropeça num, você tropeçou em todos, não adianta relativizar. Mas de alguma forma você olha para Saul e você vai perceber isso o tempo todo. Vá comigo para 1 Samuel capítulo 15. E de novo a Bíblia vai falar a respeito de Saul. E a Escritura nos mostra o como de fato aquilo era uma conduta recorrente. 1 Samuel 15, eu vou começar no verso 1. Samuel disse a Saul, foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Em outras palavras, você lembra do início? Que Deus me usou para levantar você, escolher você, que tudo que eu falei da parte de Deus tem acontecido, se mostrou fiel. Então, presta atenção. Ele diz o seguinte, verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando ele saía do exército, do Egito. Isso está lá em Êxodo no capítulo 17. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens, mulheres, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Aqui nós chegamos a uma medida extrema de juízo, o que normalmente não acontece de imediato. Se você lembrar de Gênesis 15, Deus diz para Abraão, olha, a sua descendência vai ser peregrina em terra alheia durante 400 anos. Eles serão reduzidos à escravidão. Antes que eu os tire, Deus não usa o nome Egito, mas está falando de lá. Antes que eu os tire e os traga de volta a Canaã que eu te prometi. Por que Deus está dizendo que precisaria tanto tempo deles fora antes de trazê-los? O Senhor diz assim, porque a medida da ira dos cananeus não encheu.
Eles são rebeldes, são desobedientes, eu vou julgá-los. Mas Deus está dizendo, a minha longanimidade não esgotou. Então eu ainda vou dar mais 400 anos de misericórdia para que se arrependam. Como eu, Deus presciente, sei que não vão arrepender. No final disso, o juízo vem e vem com tudo. A mesma coisa com os amalequitas. Eles não foram julgados imediatamente pelo que fizeram. Aliás, Tiago escreve e diz que a misericórdia triunfa do juízo. Antes de oferecer juízo, Deus sempre oferece misericórdia. O problema é que as pessoas confundem a longanimidade, a paciência de Deus, com impunidade. Então o cara olha, não viu muita consequência e pensa, deu nada não. E não se arrepende, endurece o coração. E há um momento onde Deus simplesmente diz, basta. Você vai ver isso no Apocalipse, ele falando com a mulher que ele denomina de Jezabel. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. Ou seja, toda oportunidade, arrependimento, conserto e volta à obediência, não houve juízo. E quando chega esse momento extremo, Deus diz, agora vocês vão exterminá-los. Em outras palavras, era literalmente acabar com a sua raça. Uma palavra dura, porém determinada por Deus. O verso 4 de Saul convocou o povo. A partir do verso 7 nós lemos, então Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo ao fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor, verso 10, veio a Samuel dizendo, lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel, Saul já chegou ao Carmelo. Eis que levantou para si um monumento, depois dando a volta passou, desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul e lhe disse, que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Cara de pau. Mas Samuel perguntou, então que balido de ovelhas é esse nos meus ouvidos e o mugir de bois que estou escutando? Saul respondeu, trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul, espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse essa noite. Saul respondeu, fale. Samuel continuou, não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei de Israel. O Senhor o enviou esse caminho e disse, vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou o despojo das ovelhas, dos bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Interessante essa expressão que aparece aqui, destinada à destruição, é a palavra hebraica Sherem. É a mesma usada quando Deus diz para Josué, quando vocês conquistarem Jericó, ninguém pegue nada, o ouro, o tesouro, a prata são consagrados a Deus, o resto Xerém. A palavra Xerém significa consagrado à destruição. Então muitas vezes é traduzido como condenado. É uma expressão difícil, mas é uma consagração que se faz a Deus, porém a destruição. E Deus tinha determinado que os amalequitas eram o quê? Xerém. Não tinha que pegar despojo, não era para desfilar com Acabe vivo, para tentar mostrar, era uma parte da cultura, humilhar o rei que foi conquistado. Então Saul precisava daquilo, mas ele desobedece a Deus em todos esses detalhes. Mas o pior é que o cara de pau fica dizendo, não, eu fiz o que Deus pediu. E essa aparente desobediência é só porque aqui nós temos motivos para honrar a Deus. Mas o que é honrar? Era pegar um animal bom e sacrificar e matar. Se matasse antes, não era a mesma coisa? Mas de alguma forma não era esse o interesse. Olha o que diz o verso 22. Porém Samuel disse, e aqui precisa chamar minha sua atenção, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e ouvir melhor do que a gordura de carneiros. Nós lemos esse texto semana passada. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei.
Os israelitas entendiam o forte zelo revelado de Deus contra toda idolatria e contra toda feitiçaria. Ele está dizendo, a rebelião é igualzinho. Da mesma forma que o feiticeiro se expõe à ação demoníaca, o rebelde e o desobediente também. Aliás, nós precisamos entender isso, que a nossa força ou autoridade contra o reino das trevas está atrelada à nossa disposição de obediência e sujeição a Deus. Tiago capítulo 4, você vai ler lá a declaração: sujeitai-vos, portanto, a Deus e resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tem crente tentando praticar só o resistir o diabo, sem praticar o sujeitai-vos a Deus. Agora, você só pode exercer autoridade quando está submisso à autoridade. Aquele centurião romano que vem pedir que Jesus cure o seu servo, ele diz assim: eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho homens debaixo da minha autoridade. Ou seja, falando na cadeia de comando do exército, ele está dizendo o seguinte: se eu sou major, tem coronel, né, tem generais, tem patentes acima de mim, eu sou sujeito a eles, mas eu também tenho gente debaixo de mim. Tem capitão, tem tenente, tem gente para obedecer minha voz de comando. E a minha capacidade de poder exercer a autoridade para baixo depende da minha sujeição à autoridade para cima. No reino de Deus não é diferente. A Bíblia diz: se você se sujeita a Deus, a autoridade maior, você pode expressar autoridade contra Satanás e o reino das trevas. Mas se não faz isso, não. E muitas vezes nós não percebemos o quão sério é. Você não só não pode resistir, como passar a ser resistido, tocado, atacado pelo reino das trevas quando está andando em obediência. Ainda que seja, andando em desobediência, ainda que seja parcial. Ao olhar para as escrituras, a gente percebe que demora para Saul admitir. Finalmente no verso 24 nós lemos: então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. No final das contas, todo desobediente sabe. Ele tenta se enganar, ele cria desculpas, mas lá no fundo ele sabe quais são as motivações. Então queria honrar a Deus coisa nenhuma. Ele está preocupado com a popularidade. Agora, quem está mais preocupado com a sua popularidade, né, em ser aceito, com a sua reputação diante dos homens do que diante de Deus, não vai se dar bem com Deus. O apóstolo Paulo disse: se eu quisesse agradar homens, não seria servo de Cristo. Então uma escolha que eu e você precisamos fazer. Quando a mulher de Potifar está dando em cima de José, a Bíblia não diz que José a rejeitou porque ela não era o tipo dele. Ele diz: como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? Aliás, quando você pensa um cara de posição como Potifar, posição social, riqueza e tudo, numa época em que casamento não acontecia por uma história meramente romântica, ele certamente tinha aquela dona do lado dele. Mas José está dizendo: eu não vou fazer algo contra Deus. Eu estou mais preocupado em me dar bem com Deus do que com a senhora ou com qualquer pessoa aqui na terra. Sabe, algo precisa ser resolvido no nosso coração. Obediência é fruto de um entendimento. Nós estamos debaixo do senhorio de Cristo. Ele nos governa e ponto final. Isso não pode ser relativizado. Mas toda tentativa de uma obediência, né, parcial. Interessante que nesse momento, quando Saul peca e Samuel o confronta, ele diz: fica aqui comigo, me honra diante do povo. Ele está preocupado em manter a reputação. Ele não está nem aí que ele vai perder o reino que Deus anunciou. Você não vê ele chorar, se humilhar. É a grande diferença de Davi. Ah, pastor, mas Davi também pecou e desobedeceu. É verdade, mas quando pecou, você vê no Salmo 51 ele dizer: contra ti, e contra ti somente eu pequei. Por que Davi abandona Jerusalém na revolta de Absalão? Ele dá um perdido no reino. Ele está agindo como quem diz: eu até mereço perder isso tudo, fui eu que quebrei o princípio, né? Mas de alguma forma o que você vê é que a preocupação de Davi era mais com a reputação diante de Deus do que diante dos homens. Mical, filha de Saul, que é de outra escola, critica ele quando ele está dançando diante do Senhor e diz: você não se portou como rei diante das pessoas. Davi está dizendo: eu estou lá preocupado com o que as pessoas acham, eu estou preocupado com o que ele pensa de mim. Então essa forma de pensar e lidar vai nos levar a decidir como é que nós vamos andar diante de Deus. E obediência parcial é desobediência, não tem outro nome. Ela é algo interesseiro, ela é algo egoísta. Então eu seleciono o que eu acho que me convém, eu adapto, né, aquilo que está de acordo com a minha vontade. Gente, Deus dá um comando para Elias quando Elias diz isso no ministério. Deus diz: ok, eu quero que você unja 3 pessoas. Isso está lá em 1 Reis 19:15. Você vai ungir Eliseu, filho de Safate, profeta em seu lugar. Você vai ungir Azael, rei da Síria. E você vai ungir Jeú, rei de Israel. O que o Elias fez? Foi lá e ungiu só Eliseu. Nunca ungiu os outros que Deus mandou.
Porque basicamente ele está dizendo, o que eu quero é cair fora. O Senhor já falou, quem é o substituto, eu unjo ele que resolve o problema. E quem teve que ungir os dois reis foi Eliseu. Azael, a menção de Azael sendo ungido rei por Eliseu está em 2 Reis 8, de 7 a 13. E a menção de Jeú sendo ungido rei sobre Israel por Eliseu está em 2 Reis 9, de 1 a 3. De alguma forma Elias diz, eu quero garantir ao meu lado. Toda obediência parcial, ela não reflete submissão e Deus trata de uma forma diferente. Então não adianta eu e você relativizarmos isso. Quem está entendendo? Amém. Mas, para aqueles de nós que começamos a crescer e amadurecer, e a obediência é um processo, é algo que se aprende. O livro de Hebreus nos diz lá no capítulo 5, e eu acho muito importante que a gente entenda isso. Hebreus capítulo 5. Nos fala a respeito de Jesus, nos versos 7 a 9, assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Repita comigo, aprendeu a obediência. Não, com mais ânimo e vontade, vamos lá, aprendeu a obediência. O texto diz, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aquele que aprendeu a obediência salva os que lhe obedecem. Essa frase aprendeu a obediência, ela deu nó na minha cabeça muitas vezes. Peraí, a Bíblia diz que Jesus nunca pecou. Pecado é desobediência. 1 João capítulo 3, verso 4 diz que o pecado é a transgressão da lei, ou seja, a desobediência. Ele nunca pecou, ele sempre foi obediente. Como é que está dizendo que aprendeu a obediência? Nós precisamos entender que a obediência, ela poderia ser classificada em níveis distintos de maturidade. Aqui o texto não está dizendo que ele não sabia nada, ele está dizendo que ele está enfrentando uma situação que vai gerar conflito de vontades. Coração de Jesus no Getsemane. Se possível, passe de mim esse cálice. No entanto, eu não estou aqui para defender a minha vontade, seja feita a sua, não a minha. Há um conflito de vontade acontecendo para esse nível que ele não chegou antes. Paulo em Filipenses 2 vai falar de Jesus assim, foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele vai falar do mais alto nível da obediência, a plena rendição. Eu me anulo por completo, eu morro, eu me entrego, eu não vou defender a minha vontade. Então, à medida que nós seguimos na vida cristã, nós vamos sendo trabalhados por Deus, amadurecendo e vamos aprendendo estágios de obediência. Aprendemos verdades, como aqui ensinamos semana passada, a obediência não depende de esforço humano, ela depende de uma decisão humana, mas de uma cooperação com a capacitação divina. E à medida que vamos compreendendo não só o que tem que ser obedecido, mas a seriedade disso, os recursos de Deus, é lógico que a obediência ela se torna cada vez mais presente na nossa vida. As quedas vão tendo intervalos maiores, os tropeços vão sendo menos frequentes, porque o processo de transformação e santificação é progressivo. Mas mesmo para aqueles de nós que crescemos, a ponto de dizer, olha, dá para dizer que aqui tem obediência. Nós corremos um perigo, que é agora sair de um extremo, de um lado da vala para o outro. E é o que eu vou chamar de o orgulho da obediência. Em Atos no capítulo 10, eu quero ler dos versos 9 a 16. A Bíblia diz assim, no dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levante-se Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. O apóstolo Pedro está chegando em Jope, está com fome, a turma resolve preparar, a comida, o almoço, mas a Bíblia diz que ele sobe ao terraço. Por volta do meio-dia, o sol comendo solto, mas ele diz, vamos orar, vamos buscar Deus. Quando ele está no momento de oração, ele tem um êxtase. Alguns acreditam que isso é um arrebatamento de sentidos, Ele simplesmente desliga do natural e ele entra numa percepção do mundo espiritual. Um lençol vem sendo baixado do céu, segurado pelas 4 pontas, e quando o lençol
é baixado, que ele percebe que ali tem todo tipo de animais, todos. Aliás, a Bíblia é bem detalhada nisso, quando diz, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E ele ouve uma voz, bem sugestiva, para quem foi orar enquanto está com fome e estão preparando o almoço. Levanta, mata e come. Pedro está em oração, ele sabe que é experiência espiritual, ele sabe que aquilo desce do céu e ele sabe que é Deus falando. Porque ele responde, de modo nenhum, Senhor. Deus está dando um comando, levanta, mata e come. De jeito nenhum, Senhor. Nem o Senhor vai me fazer desobedecer. Por quê? Pedro, como judeu, cresceu entendendo determinações, como lá do livro de Levítico, tem um capítulo inteiro falando, enorme por sinal, falando a respeito dos animais que eram puros e os impuros. Nós falamos semana passada sobre mudança de lei. Nós temos texto no Novo Testamento dizendo que Jesus declarou puros todos os alimentos. Essa distinção não haveria mais. Mas o propósito aqui da visão não era detalhar o que é que está acontecendo. E Pedro, antes não podia, agora pode. É o próprio Deus dizendo, come, de jeito nenhum, Senhor. Eu tenho um histórico de obediência e não é o Senhor que vai manchar o meu currículo. Ele está tão orgulhoso da obediência que a vida inteira ele prestou, que agora ele está cego para continuar obedecendo. Dá para perceber? E sabe, eu costumo dizer que esse tipo de comportamento, ele acaba se tornando profundamente perigoso. Jesus falou a respeito disso em Lucas, no capítulo 18, de 9 a 14. Normalmente, a gente olha para os fariseus como se fosse só um bando de hipócritas. Eles não começaram como hipócritas. Eles começaram como um movimento zeloso de respeitar, obedecer a palavra, levar Deus a sério e se perderam no processo. Lucas capítulo 18, de 9 a 14. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então a parábola tem destino certo. Quem confia em si, se acha justo e ainda se compara a ponto de desprezar os outros, olhando com desdém, dizendo eu sou melhor do que você. Ele diz, 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, era o mais alto nível de um cara religioso. O outro era publicano, era o pior rótulo de pecador. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Eu amo essa definição de Jesus. Orava de si para si, porque com esse coração não está falando com Deus e Deus não está ouvindo essa oração. Orava de si para si mesmo dessa forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Em outras palavras, eu sou o cara. Eu fico tentando imaginar o que é o publicano do lado dele, tendo que ouvir uma oração dessa. Senhor, eu te louvo que eu sou muito melhor que esse miserável do meu lado. Alguns de nós publicanos pensaria, publicano por publicano, pecador por pecador, já dava um couro no camarada do lado, dentro da casa de Deus. A Bíblia diz assim, o publicano estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem pena de mim. Outra tradução diz, misericórdia de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que esse texto seja devidamente entendido. Deus não está punindo o obediente para recompensar o desobediente. O assunto agora é humildade ou orgulho. E isso é o que está sendo abordado. Só que a Bíblia diz claramente que Deus resiste ao soberbo. Se tem algo que vai envenenar o relacionamento de qualquer pessoa com Deus, é o orgulho. E esse cara tem o orgulho da obediência. O senhor sabe que eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, eu sou o cara. E quando você entra nesse modo de fazer o que deve, mas se gloriar por isso, você está desfazendo aquilo que fez. Porque a mesma Bíblia que mandou você fazer aquelas coisas, manda que você não se orgulhe. E quando você tropeça num ponto, você tropeçou em todos os outros. É como se não tivesse feito nada daquilo do qual você se orgulha. Aliás, o orgulho da obediência é contraditório. Porque não se trata de mérito. Nós falamos semana passada que a única forma de viver plena obediência é pela capacitação da graça. Então no final, se eu e você obedecemos, tem que haver em nossos corações uma atitude de quem reconhece. Se não fosse o Senhor, ainda que eu tenha tomado minha decisão, levado a sério minha responsabilidade, se não fosse o Senhor e os seus recursos, eu não teria chegado lá. Como é que eu vou me orgulhar de algo como se não tivesse feito aquilo com a ajuda de Deus? Segundo, além de ser contraditório, Jesus fala em Lucas, no capítulo 17, de 7 a 10, de um camarada que diz que merece uma medalhinha no peito, escrito servo inútil.
Ele diz, depois vocês fizerem tudo que foi mandado, vocês têm que se nomear servos inúteis, porque fizeram só o que tinha que ser feito. Em outras palavras, você não fez mais do que obrigação, está se orgulhando do quê? Então, nós precisamos entender que o orgulho da obediência é contraditório à ação da graça e faz a gente achar de alguma forma que isso não era a obrigação que nós temos que carregar. No entanto, quando eu olho para esses camaradas, eu fico me perguntando, será que eu e você? O fariseu ainda é mais fácil a gente dizer, não, esse aqui não era dos melhores não, mas você pega Pedro, um líder exemplar, uma das colunas da igreja, e o cara está dizendo para Deus, de modo nenhum, Senhor. Então a pergunta é, será que pode acontecer comigo, com você? A resposta é com certeza. Alguns anos atrás, eu tive uma experiência que me abriu a mente para perceber o quanto eu e você estamos vulneráveis a esse tipo de coisa. Logo nos primeiros anos da Alcance aqui em Curitiba, eu levei os homens do presbitério para um retiro de oração e jejum. As mulheres não podiam, a maioria dos filhos eram pequenos, então nós saímos só os homens, acho que eram 2 ou 3 dias. Durante esse nosso tempo de jejum e oração, alguém fez um comunicado numa época em que a internet era uma coisa complicada, né? Não me lembro se ainda estávamos no modo de escada, mas era complicado. Mas alguém falou assim, vocês estão sabendo que fulano de tal, falou o nome do ministro. Falou assim, o cara veio a público com um vídeo de uma confissão, admitindo que tropeçou, que caiu, que errou, está se afastando do ministério, está sendo exposto, né, a um tempo de disciplina. E alguém falou, ó, estou com o vídeo aqui. Falei, vamos assistir isso. E nós assistimos o vídeo. E quando terminamos de assistir o vídeo, eu falei para eles, escreva o que eu vou falar. A maioria de quem está perto de mim o suficiente sabe que se eu falar escreva, o negócio é muito sério, dificilmente não acontece, né? Porque eu só falo isso quando estou debaixo de muita convicção. Falei, escreva o que vai acontecer. E não estava falando por revelação de Deus não, era dedução. Eu falei, ele fez essa confissão com o líder do lado. O líder não está dando só apoio ao processo. Eu conheço o líder dele. O líder dele é jogo duro. E ele engoliu esse negócio a seco, porque não tinha muita opção. Mas ele não vai aguentar o processo. Só quando ele não aguentar, ele é o queridinho, ele é o popular, não o líder dele, conhecido por ser austero e duro. Então a hora que ele espanar, mesmo não cumprindo o processo, ele vai ser acolhido por outros líderes fora do ministério dele, que vão dar um tratamento bem mais suave a tudo que aconteceu. E infelizmente vão tratar coisa como prazo de validade. Então eu acho que pelo que aconteceu, eles vão achar que 1 ano é pouco. Com 1 ano e meio, esse cara volta para o ministério como se o tempo resolvesse as coisas. Eu falei, infelizmente ele vai ter um grande apoio para voltar, mesmo não cumprindo tudo isso ao qual ele está se comprometendo. E como eu queria ter errado, mas não errei. Tudo que eu falei se cumpriu. 1 ano e meio depois, estou chegando numa outra cidade para participar de um evento. Vários dos nossos pastores, não só da Alcance Curitiba, os outros foram conosco para receber de Deus lá. E quando cheguei na cidade eu vi, não falei com ninguém, não comentei com ninguém, mas vi um outdoor anunciando um evento de restauração e celebração da volta daquele irmão ao ministério. Quando vi aquilo dentro de mim, fiz as contas, falei exatamente 1 ano depois, 1 ano e meio depois, tudo aconteceu como queria e a gente segue banalizando coisas que deveriam ter um pouquinho mais de consideração e ser tratado de forma mais importante. Mas não falei para ninguém, só pensei. E fui dormir, chateado com o que eu vi, mas fui dormir. Dia seguinte, quando acordei, o evento estava acontecendo no hotel, então eu lembro que eu estou passando pela área do café da manhã para me dirigir ao auditório. E o Ney, pastor da Alcance nosso em Irati, que eu brinco que ele é uma máquina de sonho profético. O Ney me veio e falou assim, amigão, antes de você entrar lá, preciso te contar um sonho que eu tive com você essa noite. Quando ele falou isso, eu falei, daqueles bem coloridos. Ele falou, daqueles bem coloridos. Já puxei uma cadeira, sentei e falei, vem cá, fala já. Ele olha para mim sem saber de nada, ele nunca teve na reunião de 1 ano e meio antes, que era só os pastores de Curitiba, eu nunca mais falei isso com ninguém, não falei o que eu pensei no dia anterior, mas ele olha para mim e diz, tive um sonho com você e fulano, e fala o nome do ministro. Quando ele falou o nome do cara, eu pensei, Deus ouviu. Eu falei para ninguém, mas Deus ouviu. Aí diz, vocês estavam numa sala, não era uma sala de uma casa, de uma igreja, não sei definir, um ambiente um pouco mais amplo. E você estava tentando expulsar um demônio dele. Eu interrompi e falei, mas ele não estava endemoniado. Ele falou, todo mundo sabia que não, mas você tratava ele como se tivesse. Só isso já teria acabado comigo. Mas o curioso é que parece que eu sabia tudo que ele ia falar. E eu entendi até por que a simbologia do sonho.
Aí ele falou, você está lá tentando expulsar o demônio e entra uma outra pessoa na sala. Quando essa pessoa entra, ele falou, ele não se identificou como tal. Mas pela minha experiência, pelo porte, pela glória, o semblante, eu te afirmaria que era um anjo de Deus. E quando ele entra, ele estende a mão na direção de vocês dois. A hora que ele estendeu a mão, como a gente vai quando vai orar por alguém, parece que vocês dois levaram um coice de um cavalo, foram jogados 2, 3 metros. Aí interrompi ele e falei, essa é a hora que o fulano some do sonho e fica só eu. Ele, como é que você sabe? Eu falei, não só fica só eu levanto do chão do jeito que eu caí, e a roupa está desarrumada, está suja, talvez até rasgada. Ele, como é que você sabe? Roupas da Bíblia falam da condição de alguém diante de Deus. Roupa suja, rasgada, meu amigo, é pecado, não tem outra coisa. E nessa hora eu pensei, o canhão virou para o meu lado. Ele disse que aquela pessoa que entrou na sala vira e comenta com ele, apontando para mim, e diz assim, ele é um homem de grande integridade, mas quando faz da integridade dele um escudo de justiça própria, ele é tão pecador quanto qualquer outro. E eu não sabia onde enfiar a cara de vergonha. A única coisa que eu pensava, dizia, tomara que isso fique só entre eu e Deus. O Espírito Santo falou, de jeito nenhum. Isso aí você vai contar quando pregar sobre o assunto. Eu falei, minha vergonha tem que ser pública? Tem que ser pública. Eu pensei, tomara que eu não tenha que contar para o ministro. E Deus me disse, vai. Já tive algumas conversas com ele depois disso. Porque muitas vezes não adianta eu e você termos o compromisso com Deus, a obediência, e entrarmos no modo do orgulho da obediência. Isso é contraditório. Se não for, eu e você permanecemos quebrantados aos pés da cruz, dependendo dele continuamente, nós não vamos poder manter a obediência da qual a gente está se orgulhando como se fosse nós. Ela é uma decisão da nossa parte, é nossa responsabilidade, mas que não pode ser executada sem a ajuda de Deus. E de alguma forma, aquela lição para mim foi muito clara, começou a abrir meus olhos para perceber na Bíblia, ou como muitas vezes nós podemos entrar nesse lugar que acaba por si, nos cegando e anulando tudo aquilo que nós estamos construindo. Então a obediência é inquestionavelmente importante, ela é o cerne do propósito de Deus para o homem. Nós vimos isso na perspectiva doutrinária, mas agora falando de conduta, que você possamos entender que a aparência de obediência não é obediência, é desobediência, que obediência parcial é desobediência, mas que mesmo que a gente leve Deus a sério, não existe no final das contas motivo de orgulho se eu e você entendemos o lugar correto, que é onde devemos permanecer em plena dependência do Senhor. Aliás, eu e você precisamos entender que a obediência expressa, além de respeito, amor ao Senhor. Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E como diz 1 João 5,3, os seus mandamentos não são penosos ou pesados, porque nós não precisamos carregá-los sozinhos, não é fruto de esforço. Precisamos nos sujeitar à graça capacitadora, mas o chamado não pode ser relativizado. Fomos chamados à obediência, e obediência total. E precisamos de tempos em tempos lembrar do nosso Senhor dizendo, por que é que vocês vão me chamar Senhor, se não fizerem aquilo que eu mando? Feche seus olhos, coloque-se em pé, para parecer que está acabando. Meu Deus, nós reconhecemos que se o Senhor não vivificar a Tua palavra dentro de nós, sairemos apenas com um pouco mais de informação, com material para pensar, sem contar o risco daqueles de nós que sequer vamos dar continuidade em pensar naquilo que o Senhor falou. É por isso que clamamos uma vez mais a ação do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, a entender na nossa vida quais aspectos merecem a devida atenção. Talvez haja entre nós aqueles que estão praticando obediência aparente, sem enxergar com clareza que isso é desobediência. Talvez haja aqueles que optaram pela obediência parcial, estão enganando-se a si mesmos sem perceber que isso é desobediência. Talvez haja aqueles que reuniram as duas coisas. Mas também, ó Deus, certamente há aqueles que estão aprendendo a obediência, a semelhança de Jesus. Já avançaram além dos primeiros níveis, mas de alguma forma passaram a acreditar que são os únicos responsáveis por isso.
e começaram a dar lugar ao orgulho, em vez de se permanecer naquele lugar de dependência do Senhor. Isso estanca o fluxo dos seus recursos, impede-nos de continuar a dar a obediência que demos antes com a tua ajuda e nos coloca num lugar de reprovação. Pai, sabemos que há muito a aprender, há muito a crescer, há níveis de obediência que ainda não alcançamos. Diferente de Jesus, que chegou até o último nível, nós não chegamos lá. E nós suplicamos graça do alto, ajuda e favor, não só aqui e agora. Nós oramos que aquilo que o Senhor começou não termine no final dessa reunião. E não falamos apenas de lembrar o que foi dito, nós oramos pela capacidade de seguir, se sujeitando ao Senhor, se expondo à ação do Senhor e da sua graça. Não nos deixe sair daqui apenas com informação ou com um discurso. Que a tua palavra, ela realmente entre fundo em cada um de nós, que ela possa discernir os intentos do coração, expor aquilo que precisa ser ajustado na nossa vida, porque nós queremos seguir correspondendo com o Senhor. Não apenas contando com os recursos da graça, da ação do teu Espírito, mas exaltando o senhorio de Jesus por meio de plena rendição. Eu quero abençoar meus irmãos e irmãs. E eu oro que a mão do Senhor esteja sobre eles. Oramos que a compreensão das tuas palavras traga luz, clareza para aquilo que devemos fazer no dia a dia, debaixo da tua aplicação personalizada. E desde já te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fará. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Provérbios capítulo 18, verso 1. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, que diz: o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Uma outra tradução mais antiga diz: aquele que se isola, em vez de solitário diz aquele que se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria, busca só o seu próprio interesse. Baseado nessa declaração de Provérbios, e não importa a versão que você usa, a ordem ou as palavras com que isso seja apresentado, eu concordo com a declaração de um grande amigo, pastor Danilo Figueira, da comunidade cristã de Ribeirão Preto, que ele diz: toda atitude de isolamento, ele classifica assim, é rebelde, burra e egoísta. Quando a Bíblia diz insurge-se contra a verdadeira sabedoria, insurreição é um ato de rebeldia, de rebelião. Então ele diz atitude de isolamento é rebeldia. Mas ele diz que também é burrice. Por quê? Você se rebela contra a verdadeira sabedoria. E ele termina concluindo dizendo que também é egoísta. Porque quem se afasta normalmente não está contente com aquilo que não está recebendo, mas perde a perspectiva de que relacionamentos são importantes não apenas para se receber, mas também para se dar. Assunto que eu vou abordar depois ao longo do caminho. Bom, a Bíblia é um livro de relacionamentos. Quando você olha os 10 mandamentos, por exemplo, da Antiga Aliança, os 4 primeiros, regram o relacionamento do homem com Deus, e os últimos 6 falam do relacionamento do homem com os seus semelhantes. Quando Deus criou todas as coisas, o livro de Gênesis nos mostra Deus dando, por assim dizer, uma vistoria na criação. E a Bíblia o tempo todo diz, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Quando Deus faz o homem, a Bíblia diz, viu Deus que era muito bom. Mas só tem uma coisa que Deus disse que não era bom. Deus olha para Adão e diz, não é bom que o homem esteja só, sozinho e solitário. Pode colocar os 2 significados da palavra só. Então, nós precisamos entender que Deus nos criou como seres relacionais, para viver não de forma isolada, mas em comunidade, num ambiente de relacionamentos. Quando, muitas vezes, eu lendo a afirmação de Jesus lá em Lucas 15, 4, que ele fala que o pastor deixa as 99 ovelhas para buscar a perdida, às vezes eu ficava confuso com isso, dizia, Senhor, como que uma é mais importante do que 99. Bom, ele não estava abandonando as 99. A ausência era temporária para salvar aquela que havia se perdido. E eu me lembro de um dia quando, orando, questionando sobre isso, me veio um insight. Aquelas 99 tinham umas às outras. A outra ovelha, além de perdida, ela estava sozinha. Nós precisamos, de fato, entender a bênção que é poder
conviver, né? Viver e praticar os relacionamentos. E o tema da minha mensagem hoje é o poder dos relacionamentos. Eu não quero falar apenas da importância, eu não quero enfatizar apenas a necessidade, mas o poder, o que eles podem produzir ou deixar de produzir na nossa vida, na perspectiva da vida cristã. Eu gostaria que você fosse comigo para um outro texto bíblico, que é o Evangelho de João, capítulo 15. Eu vou aqui inicialmente ler do versículo 1 até o 8. João 15, de 1 a 8. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam-no no fogo e o queimam. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Vamos tomar essa analogia, essa alegoria apresentada pelo próprio Cristo. Ele fala de permanecer nele, mas ele também diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Bom, essa visão, essa ilustração de João 15, assim como lá em Efésios 1, quando Paulo chama a igreja de o complemento do Senhor, dizendo que ele é a cabeça e nós somos o corpo, essa alegoria, essa ilustração de João 15 sustenta a mesma coisa, né? Fala da igreja ligada a Cristo, conectada a Cristo e dependendo não apenas do seu governo, quando o apresenta como cabeça, mas dependendo do fluir da vida dele. É interessante porque durante muito tempo a minha visão, né, de uma videira, ou como alguns chamam, parreira, ou como eu que fui criado no interior de São Paulo, e a gente brinca que, pelo menos no interior de São Paulo, eu sei que em outros lugares do Brasil isso também tem, alguns são quase tão fortes quanto, lá para nós, toda árvore é pé de alguma coisa, né? A goiabeira é pé de goiaba, né? A laranjeira é pé de laranja, então... Para nós, a videira sempre foi pé de uva. E a minha visão do pé de uva, durante muito tempo, foi muito limitada. Por conta, né, do fato de que a única videira que eu conheci era uma na casa do vizinho de muro nosso. E, com certeza, não foi algo plantado com a intenção de ser uma árvore frutífera que o suprisse. Eu, hoje pensando como adulto, fico imaginando que talvez apenas alguém que chupou uma uva cuspiu a semente no canto do terreno do muro e aquilo simplesmente brotou. Bom, aquela videira nunca cresceu muito, nem no sentido de altura e nem de extensão, né? Porque os ramos dela simplesmente caíam e quando tocavam no chão, necrosavam. Aquilo dava uva uma vez por ano, né, mais ou menos, e era uma uvinha pequena, uns cachozinhos sem vergonha e uma uva azeda e ruim, né? Então, durante muito tempo, a minha visão do que era videira sempre foi algo limitado. Até que algo chamou minha atenção logo nos meus primeiros anos de casado. Eu tentando cumprir o papel de bom marido, me dispus àquele alto nível de sacrifício que alguns de nós maridos fazemos, que é assistir filmes românticos, né, daqueles melosos com as nossas esposas e ainda fazer cara que está gostando, se bem que esse eu gostei. Né? É um filme chamado Caminhando das Nuvens. Mesmo com 2 décadas aí, pelo menos, o filme ainda vale a pena ser assistido, estrelado pelo Keanu Reeves. E eu lembro que o cenário principal onde se desenrola a história, né, era num lugar, num ambiente onde uma família tinha um vinhedo. E quando eu olhava aquele negócio imenso, gigantesco, eu ficava imaginando que o que você enxergava naquele campo todo, né, era um monte de videiras, quase com aquela ideia de assim como num bosque tem muita árvore, ali tinham muitas videiras. Na verdade, tem um momento do filme que você acaba descobrindo que quase tudo aquilo que você via era uma única videira, né, que havia crescido, os ramos devidamente tratados, se estendendo, e ela se torna enorme. E algo que eu quero tentar, né, trazer a partir dessa ilustração é que normalmente quando nós pensamos no que é permanecer em Cristo, e Jesus diz assim, como o ramo, se não tiver na videira não dá fruto, vocês se não permanecerem em mim não podem dar fruto, sem mim vocês não podem fazer nada. Em outras palavras, Jesus está dizendo que sem a seiva,
a vida que emana dele. Porque quando ele faz a distinção, eu sou a videira, vocês os ramos também são parte da videira. Mas ao usar o termo eu sou a videira, ele se referia especificamente, né, ao tronco principal, às suas raízes, aquilo, né, que se formou antes de se tornar uma grande videira. E quando falamos hoje da visão da igreja relacionada a Cristo, imagina uma videira muito maior do que aquela, né, que eu citei como exemplo do filme. Agora, o que é permanecer em Cristo? Se por um lado a gente entende que a responsabilidade de salvação é pessoal, se por um lado nós entendemos que todos nós precisamos também cultivar um relacionamento pessoal com Jesus, acredito que por outro, nós precisamos entender que permanecer na videira não é apenas preservar e desenvolver a sua fé e a sua salvação. Isso também, ao meu entender, fala de permanecermos conectados com o corpo. Por quê? Daquele tronco principal brotam os primeiros ramos principais. Desses ramos vão brotando outros ramos. E desses ramos que brotam dos ramos principais, brotam outros ainda, né? Dos quais brotam outros ainda. É assim que a videira cresce. Ou seja, a maioria dos ramos está indiretamente ligado ao tronco e à raiz, mas não diretamente ligado. Eu acredito que isso pode ter uma analogia que a gente possa aplicar no sentido histórico. Cristo gerou e formou o primeiro grupo de discípulos, que por sua vez gerou uma segunda geração de discípulos, que por sua vez foi... E quando falo com geração, não é apenas o tempo depois que a primeira morreu, são aqueles que vão sendo ganhos para Jesus. E a gente poderia dizer que historicamente, né, nós somos o ramo do ramo do ramo do ramo do ramo do ramo, e aí nós não vamos saber quanta conta fazer em termos geracionais. Mas acredito que isso também nos chama a atenção para o fato de que, embora nem todo ramo esteja diretamente ligado ao tronco principal, né, nesse sentido histórico, nós precisamos entender que a vida de Cristo passa por ramos para chegar ao restante dos ramos. A vida de Deus, ela flui e ela se manifesta por meio de relacionamentos. E nós precisamos entender, na perspectiva espiritual, o quão sério e o quão importantes são os relacionamentos, né? Porque essa é uma visão que você vai encontrando ao longo das Escrituras. Por exemplo, em Mateus 18, 19 e 20, Jesus nos mostra que a presença dele pode ser experimentada quando nós nos reunimos. Ele diz o seguinte: em verdade também lhes digo, que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse reunido sugere que é mais do que um encontro casual. É mais do que apenas 2 pessoas que se trombaram na rua, esbarrando uma na outra, né? Eu brinco que os crentes antigamente, que é aqueles que a turma hoje chama de crente raiz, né, raramente encontrava um crente encontrava o outro sem uma saudação formal, a moda antiga do "a paz do Senhor, meu irmão", né? A nova geração mudou muito, né, e não estou necessariamente criticando a mudança de comportamento, mas hoje a gente está contente já com "e aí, beleza?" e o outro "beleza". Mas muito mais do que esbarrar em alguém, saudar alguém, né, Jesus fala de reunir no nome dele, intencionalmente, né? E aqui nós estamos falando que a gente poderia classificar como uma micro-reunião. Nós estamos falando de um culto público, nós estamos falando da reunião menor, dos cultos nas casas, um modelo que vem desde os dias do Novo Testamento e procuramos praticar através do que aqui na comunidade de alcance nós chamamos de células, mas aqui nós temos uma micro-reunião. Alguém poderia classificar isso: pastor, o discipulado cabe aqui? Cabe, mas também podemos ter um relacionamento informal acontecendo. Mas a verdade é que nessa reunião Jesus está dizendo: eu vou me manifestar no meio de vocês. Ou seja, não estamos falando apenas de um encontro social para comer junto, para rir, para abrir o coração, para se divertir. Tudo isso tem a sua importância, mas estamos falando de algo que transcende, que vai além dessas coisas e na verdade nos beneficia com a manifestação da própria presença de Deus. Um texto que me chama a atenção, né, quando nós falamos a respeito dessa vida de Deus fluindo, se manifestando, é que em 2 Coríntios, no capítulo 7, dos versículos 5 até o 7, o apóstolo Paulo diz assim: porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. A questão aqui não é só se teve problema, né? Paulo está dizendo que não teve nenhum alívio, né? Foi só treta pesada, perrengue de alto nível. Ele diz: não houve momento de alívio. E ele continua e diz o seguinte: pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro.
Aqui Paulo faz uma classificação simples, mas ele diz, o problema está do lado de fora nas circunstâncias, e essas circunstâncias externas geram outro problema interno a ser administrado, que são a questão das nossas emoções e dos temores. Ele diz, e nós apanhamos do lado de fora e do lado de dentro. Mas ele conclui dizendo, porém Deus, que consola os abatidos. Eu gosto desse adjetivo em Deus. Deus que consola os abatidos. Ele diz, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto, do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Paulo está dizendo que Deus consola os abatidos, mas não apenas de forma direta. Ele diz, Deus decidiu derramar consolo no meu coração, através de Tito. E eu descobri que quando Tito chegou oferecendo consolo, quem colocou esse consolo dentro dele, para que ele pudesse me transmitir, foi vocês. Né? Em outras palavras, nós precisamos entender que nos relacionamentos entre aqueles que partilham da mesma fé, nós podemos mais do que desfrutar dos benefícios naturais de relacionamentos que um ímpio qualquer poderia ter. Nós podemos desfrutar da manifestação da vida de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus sendo comunicado. Quem está entendendo aí? Diga amém. Tanto que em Atos, no capítulo 4, versos 23 e 24, depois que Pedro e João haviam sido presos, né, por pregar o Evangelho, acabam sendo soltos, ameaças e afrontas são feitas, e a Bíblia diz assim, Atos 4, 23 e 24, uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, e agora o texto vai narrar qual foi a oração que eles fizeram, para no fim descrever que o resultado final foi que tremeu o lugar onde estavam reunidos. Não apenas as pessoas, o ambiente foi chacoalhado pelo poder de Deus e todos foram cheios do Espírito Santo. Esses homens saem da cadeia, nós sabemos, pelo menos podemos afirmar isso categoricamente a respeito de Pedro e indireta, subjetivamente, a respeito de João, que eles tinham famílias. Sabemos que Pedro tinha, porque a Bíblia menciona Jesus curando sua sogra, né? E nós também temos uma outra afirmação de Paulo escrevendo aos Coríntios, no momento onde ele pergunta, será que só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Segundo os Coríntios 9:5, se não me engano. Ele ainda pergunta assim, será que não temos o direito de nos fazer acompanhar de uma esposa crente? Como fazem Cefas, é o termo aramaico para Pedro, né? Os demais apóstolos, os irmãos do Senhor. Ele está dizendo, todos eles andam acompanhados no ministério das suas esposas. Agora, esses homens não saem apenas correndo e dizem, vão para casa, né? Eles procuram os irmãos, não apenas para comunicar o que é que estava acontecendo, mas para que juntos eles pudessem orar e experimentar aquilo que Deus tinha para oferecer a eles nesse momento. Sabe, isso precisa nos dar uma perspectiva de um ingrediente poderoso nos relacionamentos, que é o fluir da vida de Deus. Permanecer na videira não é só cultivar o relacionamento pessoal com Cristo, é lógico que isso é o ponto central, o início, a partida de tudo, mas é também permanecer conectado nos relacionamentos com os nossos irmãos. Quem está entendendo? Hebreus 10, 24 e 25 fala que nós não apenas não devemos deixar de congregar, mas revela a importância. E não é apenas só exortar, chamar a atenção uns dos outros. A Bíblia também diz lá, para que nós possamos nos estimular uns aos outros, ao amor e às boas obras. Aliás, esses uns aos outros, né, é algo muito repetido, muito recorrente no Novo Testamento. Nós chamamos isso de mutualidades ou mandamentos recíprocos. Então, você vai ver ordenanças na Bíblia a respeito de amar uns aos outros, de orar uns pelos outros, de suportar uns aos outros. Isso significa o quê? Que ainda que haja uma cadeia de comando, hierarquia no sentido funcional de trabalho e de autoridade, quando se trata de edificação, a coisa não flui só no que alguns chamariam de cima para baixo. O próprio exemplo que nós demos de Paulo. Paulo está dizendo, Tito me trouxe consolo. Quem era o Tito? Um obreiro de Paulo, discipulado pelo próprio Paulo. Na cadeia de comando, Tito estava debaixo de Paulo. E da onde Tito trouxe o consolo? Né? De uma igreja que Paulo destacou para que ele cuidasse. E agora os irmãos sobem consolo para Tito, que sobe consolo para Paulo. Sobe, entre aspas, aqui, se você pensar em termos de hierarquia e cadeia de comando. O que Deus deseja, né, é que todos nós, nos relacionamentos, possamos não apenas comunicar, mas também receber. Quem está entendendo, diga amém. Embora muitas vezes a perspectiva das pessoas seja pensar só no receber e não levar em conta o comunicar.
Mesmo hoje em dia, quando se valoriza relacionamentos, quando se fala de network, a maioria das pessoas está pensando o que é que eu posso extrair desse relacionamento que beneficia a mim, ou os meus negócios, ou a minha profissão. Mas o cristão deveria pensar nos relacionamentos, não apenas como uma forma de receber, mas principalmente quando cultivamos a mentalidade divina e não a parasita, nós precisamos entender a importância de dar, de comunicar, de transferir algo. Eu me lembro logo no primeiro ano do meu ministério pastoral, e obviamente eu olho para o comportamento que eu vou descrever hoje, né? E resumo isso na falta de maturidade dos primeiros anos do ministério. Eu brinco que hoje nem eu teria ordenado eu mesmo ao ministério pastoral, na época em que fizeram isso comigo. Mas eu lembro de uma irmã, eu fiquei sabendo, tomei conhecimento de um barraco que ela armou com outras duas na igreja, né? Ainda não tinha oportunidade, até o momento não tinha tido a oportunidade de conversar com ninguém, nem para me inteirar, nem para saber como ajudar. E essa irmã de repente apareceu na igreja, falou: pastor, precisamos conversar. Pensei, ela vai compartilhar a situação e permitir que a gente ajude, né, a interferir. Ela diz: vim comunicá-lo que eu estou saindo da igreja. E eu me fiz desentendido, falei: é mesmo? Por quê? Ela diz: porque não tem amor nesse lugar. Eu falei: você deve estar se referindo ao episódio, né, do que aconteceu com fulano e Beltrano. Ela falou: é isso mesmo, já que o senhor sabe, vamos deixar as coisas em panos limpos, é isso mesmo. E ela dizia: eu me recuso a ficar num ambiente que não tem amor, então eu estou saindo da igreja, estou indo embora. Eu falei: tudo bem, mas só vou pedir para a senhora uma coisa, né? Passe na sua casa, faça suas malas e abandone seu marido e seus filhos. Ela regalou os olhos, né, como quem disse: que homem de Deus daria um conselho desse? Eu falei: não, não é o meu conselho. A senhora diz que é norteada por determinados valores, que não vai ficar na igreja porque não tem amor. Se aqui não tem amor por causa de um barraco que a senhora fez com fulano e Beltrano, imagine na sua casa, onde a senhora faz barraco com seu marido, com seus filhos quase todo dia. Aí primeiro ela ficou com cara de raiva, depois ela foi mudando, começou a segurar a vontade de rir. Ela falou: o senhor me pegou de jeito. Eu falei: peguei de jeito. Eu falei: criatura, um ambiente de amor não é um ambiente onde a gente não tem problema. Isso é fantasia, não existe. O ambiente de amor é um ambiente onde a gente resolve os problemas. Eu falei: eu te contrariaria, apesar do sarcasmo, se você falasse que ia deixar seu marido e seus filhos, dizendo que lá não tem amor porque tem barraco. Eu falei: eles só não te deixaram até hoje, porque a senhora é uma campeã dos barracos. Eu falei: eles só não te deixaram até hoje porque existe amor. É a capacidade de contornar, de superar, de passar por cima. E sabe, aonde eu estou tentando chegar, querido? As pessoas às vezes imaginam um relacionamento só aquilo que elas têm para receber e para lucrar, e não aquilo que tem para acrescentar ou comunicar. Eu já tive várias situações parecidas, aqui não estou falando de um único caso específico, mas de muitos ao longo dos anos, onde de vez em quando alguém chega e diz: olha, pastor, eu acho que não tem célula boa o suficiente para eu ficar aqui. Eu digo: por quê? Não, porque aqueles irmãos e nem o líder não tem mais nada para me acrescentar. Primeiro, eu fico espantado com alguém que já cresceu tanto, que não tem mais nada para aprender com ninguém. Né? Eu imagino assim que devem ser seres realmente transcendentais. Não cheguei nesse nível, né? Mas eu falei para ele, eu falei: criatura, esse é o único motivo pelo qual você não quer congregar mais, né, nos nossos grupos, em algumas das nossas células? Ele falou: é. Eu falei: mas você em algum momento parou para pensar que a ideia da célula não é só o que você recebe? Eu falei: já que o irmão já é tão maduro e sabe de tudo, você não podia considerar ficar pelo menos para ajudar eles a crescer e ficarem tão bons que nem você? Em várias situações eu vejo alguém dizer: não pensei nisso. Falei: claro que não pensou, criatura, você está pensando só em você. A Bíblia diz que o que se isola busca o seu próprio interesse. Relacionamentos vão exigir de nós, gente. O próprio Jesus, num determinado momento, olha para os seus discípulos e diz: até quando vos sofrerei? O que você acha que ele queria dizer com isso? Ele dizia: por quanto tempo mais eu tenho que aguentar vocês, cambada? E se Jesus, que era Jesus, chegou a ter esse nível de sentimento, a pergunta é: e nós? Agora, a questão, e nós precisamos entender isso, é a dinâmica de como nos posicionamos. Gente, quando alguém começa a viver isolamento, é sinal, é indício de que tem algo errado. Ou é arrogância de achar que é melhor do que os outros, ou é porque simplesmente só está pensando no que pode receber. A Bíblia diz, né? E como eu disse, Danilo classifica isso de uma atitude egoísta, que a pessoa busca só o seu interesse. Agora, o que nós de fato precisamos entender é que relacionamentos nos permitem comunicar, mas também receber. Aliás, nós precisamos entender a importância até de relacionamentos com pessoas que são imaturas.
A Bíblia nos mostra que nós, além de poder ajudar essas pessoas, também vamos ser exercitados no crescimento. Todos nós precisamos de gente pisando no nosso calo. Isso nos ajuda a melhorar. O livro de Efésios diz: como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Quando você pensa no ferro batendo no ferro, além do barulho que incomoda, né? Se você ficar imaginando que está soltando faísca, você pensa que tem nada de bom acontecendo. A menos que você pare para pensar no porquê os antigos afiavam ferro. Seja uma foice para colheita, né? Seja uma faca para o uso interno e doméstico, fosse uma espada como instrumento de defesa. Todos eles estavam tornando suas ferramentas melhores. E nós precisamos entender que somos aperfeiçoados e aperfeiçoamos outros por meio do convívio. Alguns anos atrás, fui com a Kelly pregar, ministrar num grande evento de casais. E logo no início, depois de me apresentar minha esposa, falei: gente, antes de compartilhar a palavra, eu ia falar de como ferro com ferro se afia. Eu falei: eu gostaria primeiro aqui de dar um testemunho para vocês, né? Que Kelly hoje, depois, na época a gente já estava com mais de 20 anos casado, eu falei: Kelly hoje é muito melhor do que era antes de casar comigo. E alguns já ficaram me olhando com a cara desconfiada, em especial as mulheres, quando o homem fala num tom mais arrogante. Eu falei: é sério ou não é, meu amor? Eu treinei você, eu te deixei você muito melhor do que era antes. Você pode confirmar? E aqui a levante diz: é verdade. E eu fui dando continuidade àquela conversa. Daqui a pouco não era só as irmãs, os irmãos desconfortáveis, todo mundo olhando para mim, se olhando com a cara: o que esse maluco está dizendo? E eu falei: gente, deixa eu explicar logo antes que vocês me apedrejem. Falei: Kelly hoje é muito mais paciente do que antes, porque eu treinei ela. Kelly hoje perdoa melhor do que antes, porque eu treinei ela, né? E aí com isso eu comecei a mostrar o quê? Nós precisamos do crescimento, que inclusive as diferenças de relacionamento proporcionam. Agora, é nesse ambiente que a vida de Deus pode se manifestar, através de nós e através dos outros para conosco. Quem está entendendo? Agora, voltando à questão do isolamento, só para encerrar essa ideia, né, da vida de Deus. Elias, depois de um momento assim, de um avivamento fantástico, ele demonstra que algo errado está acontecendo com ele, não só no âmbito emocional, como também espiritual. Ele envereda pelo deserto, em algum momento ele abandona o seu moço que o ajudava, ele quer ficar sozinho, e toda atitude de isolamento precisa levantar uma bandeira vermelha de advertência. E daqui a pouco ele vai se queixar com Deus. E o livro de Romanos faz uma leitura desse episódio do Antigo Testamento, capítulo 11 de Romanos, eu vou ler de 2 a 4. Diz assim: ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias? Como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Olha a afirmação dele: sou o único que sobrou. Tem mais ninguém que preste aqui. Se um dia teve alguém, já foi morto, já foi perseguido. E a queixa dele não é só dizer para Deus que ele era, né, a última bolacha do pacote, o último dos moicanos, mas ele está insinuando: e o seu único tesouro e patrimônio que sobrou, o Senhor parece não estar cuidando, estão tentando tirar a minha vida. O texto diz assim: mas qual foi a resposta divina? Foi essa: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Paulo vai usar isso depois para falar de um remanescente da graça, no processo de restauração futura de Israel. Mas o que ele está nos comunicando? Que é como se Deus olhasse para Elias e dissesse: sabe de nada, inocente. Agora, como o camarada acha que é só ele, e não tem noção de quanta gente fiel a Deus ainda existia? Porque ele estava desconectado dos demais. E gente que caminha sozinho, em isolamento, não importa o nível de experiência, o quão poderoso possa ter sido o ministério, começa a se definhar, tanto emocional quanto espiritualmente. Nós precisamos ser zelosos em relação a isso. Bom, eu me lembro que desde criança, se repetia muito lá em casa, né? Ao longo do tempo eu vim descobrir depois que essa frase, pelo menos até onde eu consegui rastrear, é atribuída a um pastor, né, inglês do século XVII chamado Richard Baxter. Ele diz: uma brasa retirada do fogo logo se apaga, mas quando é reunida com outras, ajuda a reacender a chama. Né? Meus pais diziam, em especial minha mãe: uma brasa fora do braseiro se apaga. Né? Então isso era o tempo todo usado para falar da importância de congregar e de preservar relacionamentos com os irmãos na fé. Agora, o outro ponto é que, se por um lado a vida de Deus, a seiva da videira, vai fluindo de ramo para ramo, é que pode existir desconexões relacionais
que também façam com que essa seiva, o fluir dessa vida, seja obstruída. Eu queria que a gente levasse em conta agora, em segundo lugar, depois de em primeiro ter construído a ideia de que a vida de Deus flui, né, por meio dos ramos, quando a seiva é obstruída. E a palavra de Deus nos apresenta, e para mim isso assim é muito claro. Em primeiro lugar, vou destacar o que Paulo diz em Efésios 4, a partir do verso 29 até o 32. Ele mostra que o nosso comportamento relacional deveria ser para edificar pessoas e para comunicar graça. De novo, nós precisamos entender que a Bíblia não está falando de um relacionamento só na perspectiva natural, mas sempre com uma clara visão intencional, proposital, de comunicar algo da parte de Deus na vida de outras pessoas. Isso significa, né, edificar e comunicar graça. Ele diz em Efésios 4, 29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Outras versões dizem torpe. Eu acredito que o sujo aqui não é só palavrão. É tudo aquilo que macula espiritualmente, né, em alguns casos até emocionalmente as pessoas, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Depois de tocar no assunto de que nós temos que edificar, transmitir graça e não o contrário, Paulo segue dizendo, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados por dia da redenção. Eu muitas vezes já pensei, falei, Paulo mudou de assunto. Estava falando de relacionamento, agora foi falado que na teologia nós chamamos de pneumatologia, né? Doutrina do Espírito Santo. Mas se você observar, Paulo não mudou de assunto coisa nenhuma. Olha o verso 31. Ele diz que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Está falando de erros, tropeços ou, botando os pingos nos is, pecados de relacionamento. Ele diz, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então, primeiro, a Bíblia fala sobre o aspecto positivo. Edificação, graça pode ser transmitido por meio dos relacionamentos. Mas ele diz que nós não podemos pegar o caminho inverso. E esse caminho inverso não vai apenas afetar negativamente as pessoas, mas pode afastar Deus. Em outras palavras, desconexões horizontais com as pessoas gera desconexão vertical com Deus. E nós podemos entender isso sobre vários ângulos e perspectivas e abordagens bíblicas. Em primeiro lugar, vamos considerar o assunto da oração. Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, o apóstolo diz, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Em primeiro lugar, quando ele fala do marido tratar a esposa com honra, e apesar de usar a expressão vaso mais frágil, ele não está falando aqui do aspecto físico, porque embora o homem talvez tenha uma força bruta para carregar peso, nem de longe a gente arrisca competir com as mulheres na resistência à dor. Eu acredito que o aspecto é principalmente o emocional. Porque primeiro está falando viva com discernimento, é ajuste relacional. Só que ele não está aqui dizendo, maridão, dá um jeito de tratar bem sua mulher para você mesmo ter uma vida, uma qualidade de vida emocional boa debaixo do teto. Ele diz que o que tem que ser levado em consideração é que elas são herdeiras conosco, os homens, os maridos, da mesma graça de vida. Em outras palavras, está dizendo, ela não é só sua esposa, amiga, amante, ela é sua irmã em Cristo. Isso não significa que toda manhã o marido tem que acordar dando a paz do Senhor, mas que a gente não pode esquecer que se trata de alguém que é herdeira da mesma graça de vida. Ele está dizendo, lembra que vocês são irmãos em Cristo e precisam preservar tanto uma conexão com Deus, como um nível relacional, que se for interrompido, ele diz, vai produzir o quê? As orações de vocês, o nível vertical vai ser afetado também e as orações serão interrompidas. Aliás, é curioso como esse elemento da oração aparece desde o início. Nós vimos João 15, quando Jesus fala de permanecer na videira, que é ramo ligado com ramo. Ele diz, vocês vão me pedir, né, aquilo que vocês quiserem e será feito, será atendido. Nós também reconhecemos que quando os apóstolos saem da cadeia e procuram os irmãos para orar, tem um mover extraordinário de intervenção da parte de Deus. Aqui a Bíblia está dizendo o caminho inverso. Né? Que se não tivermos o relacionamento correto, então em vez de ter resposta à oração, o que nós temos é oração bloqueada. Em 1 Timóteo 2,8, Paulo diz, eu quero pois que os homens aqui é ser humano, não é só o macho, eu quero pois que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas.
Qual a definição de mãos santas? Essa coisa de levantar as mãos na oração, na adoração, remonta desde o período do Antigo Testamento. Mas ele usa esse adjetivo, mãos santas, e diz sem ira e nem animosidade. Outras traduções mais antigas dizem sem ira nem contenda. O que é ira e contenda? Pecados de relacionamento. Então ele está dizendo, você tem que vir levantar a mão para orar, mas meu amigo, não traga pecados relacionais. Por quê? Desconexões horizontais gera desconexão vertical. Quem está entendendo aí, diga amém. O mesmo é verdade quando nós falamos a respeito do assunto do perdão. Em Mateus, no capítulo 6, nos versículos 14 e 15, Nosso Senhor afirma, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês está no céu, perdoará vocês. Aqui é a parte ativa, positiva. Se perdoa, é perdoado. Mas Jesus continua e diz, se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Quando você nega perdão, a ponto de quebrar conexões relacionais horizontais, você deixa de ser perdoado e quebra a conexão relacional vertical com Deus. Mas quando você oferece perdão e preserva as conexões relacionais horizontais, você também recebe perdão e preserva a conexão relacional vertical que é com Deus. O próprio Jesus, um capítulo antes, Mateus 5, versos 23 e 24, ele diz, portanto, se você estiver trazendo sua oferta ao altar, e lá, se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a sua oferta. Vá primeiro reconciliar com o irmão, então volte e faça a sua oferta. O que Jesus está dizendo? Ele diz, meu amigo, não adianta você tentar preservar conexão vertical quando a horizontal está arrebentada. Ele diz, deixa a oferta esperando, vá lá, arruma, depois você volta. Porque aí sim, você pode entregar a sua oferta. E a oferta aqui não tinha mera ideia de contribuição, mas a visão da adoração, que no sistema até então era regido por meio dos sacrifícios de animais. Quando nós começamos a observar isso, o que é que temos que reconhecer? Né? Que conexões verticais, estamos falando de cristãos, afeta a conexão vertical, que é a relação com Deus. Deixa eu fazer um comentário aqui a respeito da ceia do Senhor. Ao que nós descobrimos, em especial Paulo afirma isso em 1 Coríntios 10, é que quando temos a ceia do Senhor, nós temos comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo. Essa expressão, né, no Brasil nós chamamos muito esse momento de a ceia do Senhor. Mas na maior parte das igrejas, por exemplo, de fala inglesa, eles denominam isso como comunhão. A expressão ceia do Senhor nós tiramos em 1 Coríntios 11. A expressão comunhão está em 1 Coríntios 10, porque fala da comunhão com o corpo e com o sangue do Senhor. E ainda que nós, os protestantes, né, não creiamos na doutrina da transubstanciação, né, que os elementos, o fruto da vida e o pão se transformam literalmente em carne e corpo do Senhor, nós não podemos negar que, embora que eles sejam elementos simbólicos, eles falam de uma comunhão espiritual genuína e verdadeira que temos com o corpo e com o sangue do Senhor. Mas a ideia de comunhão da ceia não deveria ser visto só como comunhão com Deus. Em 1 Coríntios 10, 17, Paulo diz assim, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Até essa ideia, quando você vê Jesus partindo o pão para os discípulos, né, eles olhavam para aquilo dizendo, há uma visão corporativa, eu sou parte de algo maior. E eles se viam como um só pão, a família na fé, como um só corpo. Mas no capítulo seguinte, o 11, eu vou ler dos versículos 17 a 22, Paulo começa a corrigir esses irmãos de Corinto a respeito da ceia e diz, mas nisso que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor e sim para pior. Esse reúne não para melhor e sim para pior mostra que quando as questões relacionais estão bagunçadas, os resultados, em vez de positivos, se tornam negativos. Então ele diz, porque antes de tudo estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E diz, da forma como vocês estão fazendo, isso não pode ser chamado de ceia do Senhor, é a sua própria. Então deixa eu fazer uma pausa aqui. Hoje, a maneira como praticamos a ceia do Senhor, ela é tão estritamente simbólica,
que faz com que, pensando nas grandes reuniões, que são os nossos cultos públicos, a gente tem uma porção muito pequenininha, né, do suco de uva do fruto da vide e um pedaço igualmente simbólico do pão. Agora, quando a ceia foi instituída por Jesus, a primeira vez em que Jesus não apenas celebra isso com seus discípulos, mas a institui, eles estavam, na verdade, celebrando a ceia da Páscoa. O cordeiro da Páscoa era sacrificado, se comia da carne, né, do cordeiro, tinha salada junto, ervas amargas, leia-se hoje, almeirão, rúcula, agrião, né, e eles também comiam do pão e bebiam do vinho. Era uma refeição que eles tinham juntos. Nessa refeição, Jesus destaca 2 elementos e diz: quando forem comer o pão e forem beber do vinho, façam isso em memória de mim. Ele não está dizendo que na ceia esses 2 elementos têm que ser usados só de forma separada, como nós fazemos. Ele está dizendo que quando eles comessem juntos, aqueles 2 elementos precisavam ser destacados com um simbolismo. Então, quando você lê lá no livro de Judas, por exemplo, né, a expressão nos vossos ágapes, ou algumas traduções mais modernas já mudou a expressão para nas vossas festas de amor, é porque os irmãos se reuniam para ter uma ceia. E a ceia, era comida de verdade. E no meio daquilo se destacavam os 2 elementos. Eu lembro quando eu era criança, eu brinco que domingo era o dia de passar fome. A gente levantava cedo, que pegava 2, dependendo as linhas de ônibus, 3 ônibus para chegar na igreja, né? Tinha que chegar mais cedo para abrir a igreja, arrumar, era filho de pastor, né? Depois disso tinha a escola bíblica dominical, né? Era o momento onde todo mundo sentava para ter ensino bíblico. Depois que terminava a escola bíblica dominical é que nós teríamos o culto. Depois terminava o culto, a gente esperava o papai e a mamãe atender todo mundo, fechar a igreja, e aí mais 2, 3 ônibus para ir embora para casa. Domingo era o dia da fome, né, para mim e para os meus irmãos. E quando tinha ceia, pensa num camarada que ficava com raiva daquilo ser tão pequenininho, era eu. Não só eu, meus irmãos, a maioria das crianças, né? E a gente ficava pensando, por que eles não dão um pãozinho maior? Por que não dão um copozinho maior? Porque a gente, naquele dia da fome, né, não ficava pensando na importância só do simbolismo. A gente dizia, isso não enche a barriga de ninguém, né? Mas curioso é pensar que na antiguidade era o contrário. Agora, olha o nível que eles chegaram nessa ceia. Paulo diz assim: quando, pois, se reúne no mesmo lugar, não é ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente sua própria ceia. Enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês, devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. Então, quando Paulo diz, vocês envergonham os que nada têm, porque alguns ficam com fome, tinha gente que não tinha comida. Então, na hora de juntar as panelas, alguns levavam as panelas e outros sentavam só com o estômago, porque não tinha o que levar. Agora, Paulo diz, vocês comem antecipadamente sua ceia, não tem uma visão conjunta corporativa, tem gente ficando com fome e não tendo comer. E alguns de vocês estão esbaldando, né, a ponto de se embriagar. Significa que não era um cálicezinho tão pequeno. Ele começa a confrontá-los, mostrando que o que vocês estão praticando não pode ser chamado de ceia do Senhor, porque ceia do Senhor é comunhão com Ele e é comunhão com os outros. Quando nós comprometemos a comunhão horizontal, nós vamos afetar a comunhão vertical. Terceiro e último lugar. Em João 15, nós vemos Jesus falando tanto do ramo que dá fruto, que ele poda para dar mais fruto ainda, e a poda só tem um motivo, né? É que você tire aquilo que rouba energia da árvore, seja ela qual for, né? E concentre o fluir da vida ali onde está havendo frutificação. Seja a poda e seja os ramos são cortados. Alguns discutem se a tradução dessa palavra do ramo cortado significa só ser cortado no sentido de ser tirado. Porque uma das possibilidades de tradução significa levantar. E nós sabemos que com a questão da videira, um ramo caído que toca no chão, ele não vai dar fruto, né? É por isso que ela precisa de uma estrutura. Normalmente a gente, né, no nosso tempo usa bambu, arame. Então alguns estão dizendo, não, ele levanta para dar uma chance. Mas que em algum momento vai ter ramo cortado, nós sabemos que ele fala de ramo que não permaneceu na videira, que seca e que é lançado fora no fogo. Aliás, o próprio Jesus, nos seus ensinos, ele mostra que onde não existe frutificação, deve haver uma tentativa de restauração, mas que em algum momento, depois de várias tentativas, a pessoa pode ser cortada do corpo dos demais ramos. Então, em Mateus 18, Jesus disse, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende você e ele sozinho. Qual o propósito da repreensão? Não é atropelar, não é matar a pessoa que falhou e pecou.
E diz, se ele te ouvir, você ganhou o sermão. O propósito da repreensão é restaurar alguém que falhou. Mas aí Jesus disse, se ele não te ouvir, então você volta com testemunhas e vai para uma segunda repreensão, agora diante de testemunhas. Se ele ouvir você as testemunhas, você ganhou o sermão. Se não ouvir, leva para a igreja. Aí vai abrir para todo o corpo. Se não ouvir a igreja, considera gentil e publicano. Em outras palavras, desliga do corpo e do relacionamento. Esse é um processo, né, que nós chamamos de disciplina. A maior parte das igrejas modernas, né, simplesmente deixou de acreditar ou deixou de levar a sério esses ensinos. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos várias orientações dadas no sentido, né, de se evitar contatos, de cortar relacionamentos com pessoas. Qual a razão dessa ordem? Antes de dar uma explicação teológica, a ilustração que eu cresci ouvindo de meus pais, e os antigos talvez conheçam bem melhor essa ilustração do que os novos, é que uma laranja podre na caixa. Quando a gente fala da caixa aqui, antes da época da rede, você imagina a idade que a pessoa tem, não é verdade? Eles diziam que a laranja podre na caixa, ela tem a capacidade de ir estragando as outras. Então, quando não há mais recuperação para algo, você tira para que ele não comprometa as demais. E a Bíblia está cheia de orientações como essa. Eu vou apresentar algumas. Romanos 16, 17. Paulo diz assim, irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles. E diz, observam que não está alinhado com aquilo que vocês foram orientados a respeito de conduta e distancie-se, afaste-se deles. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 14 e 15. Paulo diz, caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por essa carta, de novo desalinhado com orientações e mandamentos, vejam de quem se trata. De novo a ideia, observe bem, e não se associe com ele para que fique envergonhado. A ideia não é mera condenação, mas é levar a pessoa a repensar as suas atitudes. Ele diz, contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Significa o quê? Existe um distanciamento intencional, proposital, né? Mas com uma mentalidade correta de recuperação, não de hostilidade. Hoje em dia as pessoas estão tentando acreditar que um ambiente de amor é onde você finge que não vê problema, né? Você simplesmente engole, não fala nada, passa a mão na cabeça, joga pano quente em cima. Isso não é amor. A Bíblia diz em Hebreus 12 que Deus nos corrige, assim como o pai disciplina o filho a quem ama. Quem se importa, corrige e ajuda. E nós precisamos entender isso no ambiente da esfera de relacionamento com as pessoas da mesma fé. Tito, capítulo 3, versículo 10 diz, evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes. Não significa que a primeira pisada na bola você distancie. Mas quando essa pessoa demonstra que não é ensinável, não aceita correção, qual é a razão do distanciamento? É porque quando num determinado relacionamento você deixa de influenciar, daqui a pouco o que pode acontecer é o processo inverso. Se você perde o poder de influência, você pode estar sendo, né, poder de influência positiva, você pode estar sendo influenciado negativamente. Há casos onde a Bíblia proíbe até de sentar a comer. Pastor, está na Bíblia, tá? 1 Coríntios capítulo 5, versículos 9 a 11. Paulo diz, na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. A gente diz, não, isso não comer, não tomar ceia do Senhor, né? Qualquer nível de refeição estabelece uma conexão relacional. Eu particularmente não creio que Paulo está sendo seletivo a respeito de qual tipo de refeição. Ele diz, você não pode relacionar com alguém assim. Ele diz, os outros não crentes, eles precisam de você, para você poder ser sal, para você poder ser luz, né? E o erro de alguns quando se converte é tentar abandonar todo mundo do relacionamento da vida pregressa. Você precisa ser uma ponte de conexão para a salvação dessas pessoas. Agora a Bíblia diz que quando alguém se diz irmão, professa conversão, mas vive de forma devassa, traduzindo numa linguagem moderna, a Bíblia está dizendo, vaza, né? Fica distante. Por quê? Porque os relacionamentos não são algo para ser olhado, né, numa perspectiva de neutralidade. Ou você está comunicando algo, ou você está recebendo algo.
né? Pastor, pode ter os dois? Sim, pode ter os dois positivos, pode ter os dois negativos, mas ou você comunica algo positivo com alguém que está desconectado, ou você recebe algo negativo. E você só vai entender esse padrão de comportamento quando você entende qual é o poder do relacionamento. Que ele pode transmitir a vida de Deus, ou a vida de Deus pode ser obstruída, ou a vida pode estar sendo sugada, como um galho seco faz com o resto da árvore. Em alguns momentos, a disciplina e o confronto, né, embora não significasse desistir das pessoas, Jesus disse para ganhar o irmão com todas as tentativas, a Bíblia está dizendo para evitar depois de determinados níveis de confronto, mas muitas vezes a ideia da própria disciplina não era só tentar recuperar aquele que poderia não ter um coração ensinável, né, e arrependimento, mas é também que ela tem um papel e um efeito didático para o resto da família da fé. Em 1 Timóteo 5,20, Paulo diz assim, quanto aos que vivem no pecado, aqui não é alguém que tropeçou uma vez, não é alguém que teve uma reincidência, uma queda em alguma área, né? Paulo diz em Gálatas 6, se você vê o irmão tropeçar, você tem que ter lá, né, um espírito de compaixão, de misericórdia, de mansidão, ajudar essa pessoa. Então a Bíblia não está dizendo que nós não oferecemos ajuda, mas está dizendo, quanto aos que vivem no pecado, que adotaram um padrão distante da palavra de Deus depois de conhecê-lo, Paulo diz a Timóteo, seu discípulo, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então ele está dizendo, se a gente não recuperar isso, pelo menos vai ter um efeito didático e protetor para os demais. Já ouvi vários pais contar histórias semelhantes, de como tiveram que ser muito firmes com alguns dos seus filhos, né, que erraram, não apenas no sentido de corrigi-los, de discipliná-los, de tratá-los, mas também de deixar uma mensagem clara para os demais. Não sigam pelo mesmo caminho do seu irmão ou da sua irmã, porque isso não termina bem. Agora, repito, isso não significa desistir das pessoas. Além das tentativas que diz respeito a você, né, acredito que existe um nível que nós comunicamos a tentativa de recuperação aos líderes, aos pastores, mas nós precisamos entender essa questão de qual é a hora de se afastar. Eu sei que apenas tocar nesse assunto, sem entrar em detalhes, para alguns pode gerar mais dúvida do que esclarecimento. De vez em quando alguém procura, pastor, tem uma pessoa lá que não está muito crente, não, mas está melhorando de vida pela minha influência. Eu tenho que afastar? Digo não. Se você está influenciando e está percebendo mudança, e gente, transformação não é instantânea. O que nós estamos falando aqui é de gente que deliberadamente vive no pecado e não ouve mais a ninguém. Então, há um momento onde você não apenas não consegue ajudar, como você pode ser prejudicado. E quando Deus está falando a respeito disso, só faz sentido se você entender que há uma dinâmica espiritual por trás dos relacionamentos. Vamos ficar em pé? Eu quero encerrar, não apenas recapitulando aqui a ideia de que a vida de Deus flui pelos relacionamentos, mas que essa mesma seiva pode ser obstruída em vez de fluir. Por que que nós precisamos dos cuidados relacionais? Mas também eu quero te encorajar a entender a importância de não tentar viver o Evangelho nos moldes do que nós lemos em Provérbios 18. O que se isola, o que se desconecta, o que anda sozinho, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ele busca só o seu próprio interesse. Nós não podemos caminhar sozinhos. Quando a Bíblia diz para não deixar de congregar, não é apenas porque a gente precisa de um lugar para aprender. Nós precisamos de um ambiente de relacionamentos. Se a gente, como única responsabilidade fosse adorar a Deus, e fosse apenas aprender a palavra, a gente poderia migrar em tempos de modernidade para cultos totalmente online o tempo todo. Aliás, tem gente perguntando, pastor, parece que na pandemia a gente aprendeu que não precisa estar lá. Eu digo, você está equivocado. Há momentos onde, não podendo estar, nós vamos usar os recursos da tecnologia. E eu agradeço a Deus, não reclamo disso não. Minha neta completou 9 meses e até agora, Kelly e eu só ficamos 3 semanas com ela durante esses 9 meses. Se não fosse as transmissões de vídeos, se não fosse internet, a gente estaria perdendo bem mais. Agora, se ela estivesse aqui e a gente substituísse o contato pessoal apenas por um virtual, aí seria um grande erro. Em momentos de necessidade e da falta,
A gente usa essas ferramentas, né? No ano passado nós batemos muito na tecla de não querer que as células se reunissem presencialmente, mesmo as que queriam fazer isso. Tinha gente que terminava a reunião no Zoom, ia se encontrar em pizzaria, né? Porque aí era a confraternização deles, não tinha nada a ver com a orientação que nós demos, né? E a gente dizia, nós não podemos prender vocês em casa, mas uma mensagem que ainda estamos dando, gente, se cuide, a coisa não terminou, né? A gente quer o bem de todo mundo. Agora, apesar de, em alguns momentos, a gente usar ferramentas como essa, nós precisamos entender o valor que a Bíblia dá a questões, por exemplo, como a mesa, né? Tem famílias que não têm refeição nenhuma junto. Gente, eu entendo que algumas dinâmicas na correria de trabalho, alguns têm dificuldade de fazer isso o tempo todo, mas nunca sentar para comer junto. Ou quando senta, é televisão ligada, ou todo mundo no celular, né? Quando você vai estudar o que a Bíblia fala a respeito da mesa, né? Há uma dimensão de relacionamento e de acréscimo que a gente pode experimentar. Então o que eu quero te encorajar, não seja apenas um frequentador de culto, muito menos só um frequentador virtual. Essa serve mais para você que está aí nos acompanhando do que só para quem está aqui. Isso é um momento, mas não deveria definir, né, permanentemente o que é o nosso comportamento. Nos relacionamentos, nós precisamos entender que, embora Deus queira nos acrescentar, e acrescentar não é só quando você recebe uma palavra cheia de graça, né, edificação. Às vezes é quando você é chamado a atenção. A gente precisa das duas coisas. Às vezes é quando você tem que lidar com alguém imaturo, que vai exigir que você cresça. Ferro com ferro. O tempo todo, Deus quer usar os relacionamentos para o nosso crescimento. Então, é muito importante que, além da vida de culto, né, e a gente pede muito isso aos membros da igreja, integre-se nas células, né, entenda a importância das micro-reuniões que acontecem, são fomentadas a partir das células. Encontros de discipulado ou mesmo de amizade, nós precisamos disso, né? E se vivemos de forma correta os relacionamentos, além de nos sujeitar, em vez de nos rebelar contra a verdadeira sabedoria, além de garantir que nós não vamos pegar um trilho egoísta de buscar só o próprio interesse, mas também, né, levar em conta os interesses dos outros, como a Bíblia diz lá em Filipenses 2,4. Cada um tem em conta não apenas o seu próprio interesse, mas aquilo que é dos outros, né? Existem relacionamentos na vida cristã, onde talvez você olhe e diga, não estou recebendo muita coisa positiva, embora possa estar sendo bem treinado aqui, mas tenho algo a acrescentar, tenho algo a comunicar? Vou comunicar, né? Vou transmitir isso. À medida que essas verdades se fortalecem em nós, eu acredito que nós vamos crescer, nós vamos amadurecer, né, e vamos descobrir cada vez mais aquilo que Deus tem e aquilo que Deus faz na nossa vida. Vamos orar juntos? Pai, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida e aquilo que ouvimos hoje. Nós sabemos que as aplicações foram feitas aqui de forma bem generalizadas, mas confiamos que o Teu Espírito, o Espírito da verdade, pode trazer aquelas aplicações bem personalizadas. Talvez haja pessoas aqui hoje que precisam reconhecer que a desconexão relacional horizontal está gerando desconexão relacional vertical com o Senhor. Talvez seja falta de perdão, talvez sejam roturas que estão impedindo as orações e haja necessidade de conserto. Talvez haja aqueles, ó Deus, que cansaram de relacionar-se com pessoas mais difíceis no seu comportamento, mas não tem nenhum motivo para se afastar ou para desistir de comunicar algo da parte de Deus. Mas talvez haja, por outro lado, aqueles que depois de terem feito todas as tentativas de comunicar acréscimos, estão diante de uma orientação clara de pessoas de quem devam preservar a distância. São tantas possibilidades aqui. E o que nós te pedimos é a sabedoria do alto, é a orientação do Teu Espírito, é aquela aplicação prática que só o Senhor pode fazer. Mas independente desses ajustes específicos, nós oramos que a visão de relacionamento também seja claramente construída com os fundamentos, os alicerces da revelação da Tua Palavra. Nós não queremos, ó Deus, pensar ou acreditar que podemos viver igreja apenas de forma desconectada de todos. Nós queremos entender, amadurecer, corresponder com o Senhor e crescer nesses processos. Queremos a Tua vida abundante em todas as áreas da nossa vida. E de uma forma especial nessa noite, nós aplicamos graça e favor do Senhor nessas questões relacionais. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.
Se você crê, concorde, amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus.